abra tua boca e declare: o meu Deus é que me faz sorrir. Eu sei que estou firme na rocha, que nunca se abalará. O meu coração está firmado naquele que me faz triunfar. O meu coração está firme. Oh Deus, meu coração firme está em ti. Está firme. Não temerei, pois tu estás a me guardar. Posso cantar, posso sorrir, nada vai me separar de ti. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. Uma noite inteira, mas a alegria virá. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Mas a alegria virá. Adore que a alegria. Oi, gente. A paz de Cristo para todos. É um prazer muito grande poder estar de volta aqui, né? Hoje, mais uma semana que se inicia e sabemos que Deus tem nos abençoado e tudo está no controle dele, nada sai do controle dele, nada sai debaixo do seu olhar, né? E agradecemos ao Senhor pelo fim de semana que passamos, pela saúde, né? Quantas pessoas não levantaram no dia de hoje, né? Muitas pessoas não levantaram, dormiram e não acordaram, mas nós louvamos ao nosso Deus, porque passamos o fim de semana, fomos para a casa do Senhor, estamos aqui novamente para cumprir o ID do Senhor. Estamos alegres porque o Senhor tem sido maravilhoso. Oi, Fabiana dos Santos, que bom que você está aqui. Compartilha aí, chama outras pessoas, fala aí para as pessoas, né, já começou, que as pessoas às vezes esquecem, né? Ainda mais o fim de semana, passou sábado e domingo, aí começa a segunda, então compartilha aí, convida mais pessoas aí para ver e ouvir a palavra de Deus, porque aqui nós só falamos da palavra de Deus, não tem outro assunto, né? A não ser sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e as experiências que ele tem me dado, né, no decorrer desses anos, esses 8 anos em que vim lutando, né, vim cumprindo, enfrentando, melhor dizendo, né, enfrentando um desafio tremendo, que é o desafio da solidão, o desafio da depressão, o desafio da tristeza, o desafio de vencer o choro, a vontade de chorar, mas cada dia que passa, nós temos sobrevividos, né? Tem aquele hino que fala, né? Sobrevivi, adorando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. É isso que eu estou fazendo para a honra e para a glória do nome do Senhor. E é bom poder ter esse canal aqui, né? Esse meio, né? De poder transmitir para vocês. Como é bom servir ao Senhor. Como é importante ter Jesus no coração. Como é bom crer e confiar nas palavras e nas promessas do Senhor. A melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida foi aceitar Jesus como meu Salvador. Foi crer e confiar nesse Deus. Um Deus que minha mãe nos apresentou, né? Foi minha mãe que nos levou para a igreja, foi minha mãe que nos ensinou a amar a Deus, a amar a obra de Deus. E nós continuamos no caminho, mas chegou uma determinada época da nossa vida em que nós poderíamos escolher, né?
de ficar ou sair, mas eu escolhi a melhor parte, né? A melhor parte é essa, de estar aos pés do Senhor, de ter Ele como meu amigo, como meu companheiro, como tudo na minha vida. E graças a Deus, eu louvo muito a Deus, porque muitas bênçãos o Senhor tem nos concedido, e cada dia que passa, nós temos vencido, não é? E vencer somente com Ele. É Ele que nos dá força, é Ele que nos ajuda e é Ele que nos ampara. Nós vamos, como sempre, né? Começar lendo a Bíblia. E hoje nós vamos estudar sobre o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. Convide aí as pessoas, avisa aí, gente, começou a live. Eu sei que esse horário é meio complicado, né? Que é um horário logo após o almoço, né? Geralmente se tira aquele cochilinho depois do almoço, mas eu tenho agradecido a Deus que tem uma turminha aí que tem nos acompanhado, independente que o horário seja ruim. Mas de verdade, eu achei esse horário mais propício, porque o que acontece? 3 horas tem a live da minha amiga Fernanda Passos, tem a minha mana Lília também, aceite seu chamado. Então, tem muitas lives durante a tarde. E pela manhã também é complicado, nós temos uma live também de manhã com a pastora Cristiane Basílio, né, que é às 7h37, muito interessante o horário dela. Mas assim, então nós decidimos fazer nesse horário. Quero agradecer ao pastor Roberto Vidal, já estou vendo ele aí, um beijo para a Lucimar, grandes amigos que Deus tem me dado, o irmão Carlos também, ele está sempre ali, sempre nos apoiando, eu agradeço o carinho aí, muito obrigado. Também de vez em quando eu vejo lá o culto, né? Eu ia até perguntar se é o irmão que é o pastor de lá, eu sempre vou fazer outras coisas, esqueço de perguntar. Mas que bom, né, que o irmão está firme, está aí trabalhando e nós estamos juntos orando, torcendo para que Deus abençoe cada dia mais. Obrigada aí pelo carinho. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 9. Uma passagem muito conhecida. Oi, Rose, que bom que você está aqui, Rose Lopes. Rosa, desculpa. Chama aí, gente, chama mais gente, compartilha. Segunda-feira o povo vem devagar, começa devagar, né? Geralmente esquece, porque sabe, passa sábado, domingo, né? Esquece. Mas que bom que Deus tem colocado vocês no meu coração e vocês têm lembrado de mim e entrado aí na live para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Ontem tivemos um culto abençoado, né? Foi uma benção. Esse fim de semana foi muito maravilhoso. Maria Luísa. É a Luísa. Um beijo, Lu. Deus abençoe. Cadê a minha boa tardinha? Daqui a pouco ela tá aí, né? E esse fim de semana foi muito abençoado. Nós estivemos no Recreio, né? Devec Recreio, participando de um treinamento, né? Sobre a mente. Muito bom mesmo, né? Tive a oportunidade de conhecer uma mulher de Deus, capitã Ana, né? Uma mulher de Deus que ministrou lá. Também tem um testemunho forte. E foi muito lindo, né? Tudo que Deus fez. Oi, Thalita! Que bom que você lembrou. Também chegou mais uma também. Lindaci, um beijo, obrigado. Gente, compartilha aí. Thalita, chama a Elivanete, chama a turma aí. Chama aí, fala aí, Nelde já começou. Hoje é João 9, Evangelho de João, capítulo 9. É o milagre de Jesus também. E eu gosto muito desse milagre de Jesus. A cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Vamos ler. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Estes ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Oi, boa tardinha, Fabiana. Obrigada, amor, Linda Sil, obrigada. Ai, que bom, minha mamãe chegou, Orlete. Beijo, amada, tava com saudade. Glória a Deus, que bom. Que bom ter vocês aqui comigo. Tô lendo o Evangelho de João, capítulo 9, tá? João, capítulo 9. Convém Esther França. Obrigada, Estherzinha. Chama a Ana Lúcia, avisa ela. Fabiana dos Santos foi a primeira a chegar. Obrigada, Fabi. Beijo. Obrigado. Beijo, Thalita. Amo você.
Vamos lá, parei no 4, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus falando isso, tá? Palavras de Jesus. Aí no versículo 6, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Gente, isso é muito interessante, né? E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ah, também estava com saudade. Então os discípulos e aqueles que dantes tinha visto que era cego, até os discípulos, gente. Então os vizinhos, não é discípulo, então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego, dizia, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Os vizinhos, falei discípulo, mas não, errei, os vizinhos. E uns dizia, é este. O outro, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Segue falava, sou eu. Pai do Senhor, Gisele, que bom. Versículo 10, estou lendo João 9, 10. E o 10 diziam, pois, como estes te abriram os olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, bacana isso, ó, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Gente, era cego demais. E era sábado quando Jesus fez o lodo e os olhos. Tornaram-lhe, pois, os fariseus. Emerson, um beijo pro Emerson, para ele também, pro teu filho também, né? Essa família maravilhosa. Obrigado pelo carinho. Saudade de vocês, nossa. Quando vier no Rio, vem me ver e a gente vai conhecer a nossa igreja do pastor Sila Malafaia. Você vai conhecer, você vai amar, Thalita, é a tua cara. Igreja top. Então, alguns dos fariseus diziam, gente, estou lendo aí. Os fariseus diziam, este não é de Deus, pois não guarda sábado. Olha eles arrumando coisa, olha só. Ah, o pastor botou, você é top. Você que é, meu pastor? Sandra Carvalho, um beijo, querida, pastora, linda, obrigado. E diziam os outros, como podem um homem pecador fazer tais sinais? E entre eles, havia discussão entre eles. E tornaram, pois, a dizer ao cego, que tu dizes do que te abriu os olhos? E ele respondeu, eu falo que ele é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. E agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? E os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho, e que nasceu cego. Agora, como vê, não sabemos. Ou quem tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará de si. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse que ele era o Cristo, teria ser expulso da sinagoga. Então eles com medo, entendeu? Falaram isso. Por isso seus pais disseram, tem idade, pergunta a ele mesmo. Chamaram pela segunda vez, gente, olha isso. Pela segunda vez o que tinha sido cego disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois eu disse, se é pecador, sei. Uma coisa eu sei, é que eu, havendo sido cego, agora vejo. Gente, isso é demais, né? E tornaram a dizer, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu, já falei isso para vocês. Vocês não ouviram o que eu falei? Quereis, porventura, vocês também ser discípulos dele? Olha, gente. Então eles o injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é.
Eu e a Lu estamos aprendendo. Aprender comigo. Brincadeira, pastor. Eu que tenho que aprender com vocês. Eu sou serva de vocês. Neia Marasati, cheguei atrasada. Não, amor, chegou atrasada não, ainda tô lendo a Bíblia. Rosângela Elias, a paz, minha pastora. Um beijo, obrigado por você estar aqui, Rosângela, obrigado. Beijo na Ana Helena. Neia Marasati, já falei todo mundo que chegou aí. Gente, essa passagem aqui do Evangelho de João, capítulo 9, é linda demais. É muito bonita. Robélia, minha linda, obrigada. Estava meditando nela, né? Eu fiquei pensando, falei, gente, que história linda essa do Evangelho de João, capítulo 9, que é a cura do cego de nascença. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Nesse milagre, que eu tentei ler tudo, mas é muito grande, vai tomar muito tempo, mas depois, quando terminar a live, lê de novo. Tem 41 versículos. Lê de novo, vocês vão ver só e vocês vão ser revelados mais coisas nele, além do que eu descobri. É claro que não dá para falar tudo, né? A gente vai falar algumas coisas e eu estou pretendendo ministrar essa passagem aqui numa agenda que eu estou nesse fim de semana. E eu comecei a meditar sobre ela e é muito linda, muito linda. Começa dizendo assim, ó. E passando, olha isso. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E passando. Quando eu li esse e passando é do verbo, a palavra do verbo passar. Se eu não fugir da escola, eu acho que está no tempo do gerúndio, né? Porque tinha gerúndio e particípio, não tem? Aí particípio é passado seria no particípio, mas quando está passando, está falando no gerúndio. Isso é aula de português, tá? Se eu estiver errado aí, a minha boa tardinha deve saber se eu estou falando certo ou não. Mas o João, quando escreveu, o evangelista João, né? Quando ele escreveu essa história do cego de nascença, ele deveria ter escrito assim, né? E passou Jesus e viu. Por que ele não botou e passou Jesus e viu? Ele botou e passando, dá a impressão que está acontecendo na hora, né, que você está lendo. É interessante isso, né? Ele poderia ter escrito assim, não, e passando Jesus, não, e passou Jesus e viu um cego. Ele não estaria errado, porque a história foi passada, né? Então ele colocaria, e passou Jesus e viu o cego, um homem de nascença. Mas ele escreveu, Bebeta, beijo, amor, chegou atrasada não, comecei agora. E passou, porque assim, a gente leu a Bíblia, ouviu os hinos, então ainda chegou a tempo. Um beijo, querida. E passando Jesus, viu um cego de nascença. Primeira coisa que eu queria trazer aqui com vocês, que é interessante, é que quando fala assim, no caso, eu falo sempre isso para vocês, que eu quando leio a Bíblia, é como se eu estivesse vendo filme, né? Então eu gosto de imaginar aquela situação. Então, quando eu leio o evangelista João escrevendo e passando Jesus, eu consigo imaginar Jesus passando. Porque é tão assim real o jeito que ele escreve. E passando Jesus, ou seja, eu tô lendo aquilo e tô vendo Jesus passando. E Jesus passa e olha para ele. Eu consigo visualizar isso por causa do verbo que o João evangelista botou. Interessante, eu fiquei assim, falei, meu Deus, coisa linda. A Bíblia é linda de você ler, e se você se atentar aos detalhes, você fica mais maravilhado ainda. O pastor Silas, é o meu pastor, ele costuma dizer assim, é fenomenal. E eu gosto quando ele fala isso, dá um tempo que ele não fala, mas eu gosto quando ele fala isso, porque de verdade é uma palavra que a gente acha
para falar da Bíblia. É um livro fenomenal. E passando Jesus, olha eu vendo, tô vendo Jesus passando, e ele vê o cego de nascença. Interessante também que aqui fala cego de nascença. Ah, Bebeta, é isso aí. A Bebeta botou assim, eu também fico fazendo um quadro imaginário. Legal. Ah, tá vendo? Então não sou eu que sou meio doida, não, que eu digo que eu sou estranha, sabe, Bebeta? Então não sou só eu, não. Eu gosto de ler a Bíblia assim, imaginando a situação, sabe? Eu gosto. Aí a Fatinha botou, agora tô com o telefone, saudade dessa live. Ai, que bom! Fátima Fatinha. Ah, é a Fatinha, agora que eu tô vendo a foto. Ui, Jesus, esbarrei aqui. Ah, olha aí, olha o que eu falei que a minha boa tardinha ia botar. Passando é no gerúndio mesmo, né? Não fugi da escola. Então, mas aí coloca cego de nascença. É claro e evidente que para Jesus não fazia diferença se ele tinha ficado cego agora, se ele tinha ficado cego ontem, ou se foi de nascença. Mas é interessante, assim, a gente quando lê isso aqui, aí todas as quarta-feiras nós temos o culto do sobrenatural, né? E aí no culto sobrenatural, as pessoas contam testemunho, né? Aí a gente vê aqueles testemunhos. Então, assim, no caso, não é assim, não é que tem um milagre que é menor do que o outro, não é nada disso, não. Mas a gente que é ser humano, a gente tem mania de botar os milagres assim em graus, né? No caso. Ah, eu fui curada de uma dor de cabeça. Aí a gente bate palma, a gente fica feliz. Mas é claro que quando alguém que fala, não, eu fui curado de diagnóstico de câncer, né? Aí você já, entendeu? Você vibra com mais intensidade. Então, por isso que eu acredito que o João, o evangelista João, ele colocou que o cego era de nascença. Porque na nossa pequena fé, né, na nossa frágil compreensão, a gente entende que o de nascença foi um milagre mais, né? Uau! Entendeu? O homem aqui era de nascença, ele nunca tinha enxergado. Entendeu? Então a gente imagina, não, então o milagre foi, né? Uau! Grandioso. Eu quero voltar de novo a falar sobre esse passando. E Jesus passando. Olha, eu aqui. Troquei de lugar e ainda estou sentindo que meu celular está travando. Esse passando traz o cenário de como se estivesse acontecendo no momento atual. Ele poderia dizer, Jesus passou, mas aqui, ao ler esse evangelho, a gente entende que Jesus continua agindo. Jesus continua passando, né? O evangelista João, ele poderia ter escrito, Jesus passou e viu o cego, mas não, ele botou, e Jesus passando. Então nos dá a entender, nos dá para perceber que o mesmo Jesus que fez no passado, continua fazendo no presente. O mesmo Jesus que passou é o mesmo Jesus que ainda passa, que continua passando. É essa a compreensão que nós temos, o cenário que nos dá quando a gente lê e Jesus passando, viu? O cego é esse, é que ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo milagres. Olha o que eu botei. A maioria dos milagres coloca em foco o passado. Mas aqui João fala que Jesus passando viu. É interessante isso, né? Eu acho que deu para vocês entenderem o porquê que esse passando ficou tão importante aqui nessa passagem. Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo milagre.
Na verdade, nós vivemos épocas, nós vivemos dias em que todas as vezes que você vai ouvir uma pregação, todas as vezes não, a maioria das vezes que você vai ouvir uma pregação é uma pregação triunfalista, né? Ah, você vai vencer, mas de verdade, quando eu leio aqui o Evangelho de João, eu percebo isso, sim, com Jesus nós vamos vencer. O evangelista João quis deixar isso bem claro, entendeu? Quis deixar isso bem claro. A verdade é que Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E se ele ainda não te respondeu, se ele ainda não fez, é porque ainda não chegou o tempo de você abraçar a tua vida, mas vai chegar a hora, vai chegar o momento em que ele vai agir na tua vida, em que ele vai fazer, porque ele é Deus. Todas as coisas estão debaixo do seu olhar, todas as coisas estão debaixo da sua potente mão, e ele é o Deus que continua agindo. Ele pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus por isso. E tranquiliza o nosso coração, alegra o nosso coração, sabermos que tem um Deus, que temos esse Deus como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso guia, como nosso médico, como nosso advogado, como Senhor dos senhores na nossa vida. Glória a Deus. Jesus é verdadeiro. Ele dizia sempre, em verdade vos digo. É engraçado assim que eu falo, dele dizer em verdade vos digo, porque ele reafirmava que a sua palavra é a verdade. Muito lindo de saber disso, né? Uma coisa também interessante, quando eu estava vendo esse passando, é que assim, a palavra de Deus diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Mas é interessante também, é que aonde Jesus está, ele não só fica ali, inerte. Ah, eu sei que Jesus está aqui. Não! A presença dele, a presença de Jesus na nossa vida, no nosso meio, na nossa casa, em tudo que nós temos, nos nossos negócios, em tudo que nós temos, quando nós colocamos Jesus na frente, Jesus no meio, Jesus vem estar comigo, Jesus venha tomar a frente dessa situação, Jesus venha fazer o que eu não posso fazer. Quando a gente faz isso, aí diz assim, né, onde estiveres 2 ou 3, eu estarei, não é só estar, ele vai se manifestar, ele vai agir. A presença de Jesus é sinônimo de ação, é sinônimo de milagre, é sinônimo de graça, é sinônimo de que algo diferente vai acontecer. Porque aonde Jesus está, há abundância de alegria. E quando há alegria, houve alguma manifestação. Então, ele não vai só estar onde estiver 2 ou 3, estarei no meio. Não, ele não só está. Ele vai agir, ele vai operar, ele vai fazer. Porque Deus é Senhor, ele ama abençoar. Thalita botou. Jesus ainda está passando. Ai, que lindo. Que possamos enxergar enquanto há tempo as maravilhas de Deus em nossa vida. Ainda há esperança. Ai. Te amo, linda. Oi, Eunice. Que bom que você chegou, minha amiga. Quanto tempo que a gente não se fala, né? Beijo para você. Pastor Hugo, obrigado, pastor, pela honra. Obrigado. Obrigado mesmo. Irmão João Almeida, muito obrigado pelo carinho. Glória a Deus. E pastor Pedro Mariano também. Obrigado, meu pastor. Obrigado pela honra, obrigado pelo carinho. Continuando, gente. Jesus não passou. Thalita me antecipou e falou muito bem. Ele não passou, ele está passando. Ele continua passando e vendo. Porque ele não só passou, vocês viram aqui o Evangelho de João, capítulo 9, nós estamos meditando hoje, o primeiro versículo. E Jesus passando viu. Ele não só passa, ele vê um homem cego de nascença. Ele viu. E ele não só viu, não. Ele parou, ele se apresentou
para dar o milagre, para mudar a situação ali. O que você precisa? O que eu preciso? Jesus está passando, não? Passando sim, está passando agora, está olhando agora, está vendo agora, porque Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, e Ele é onipotente, Ele é o todo-poderoso. Então, tudo Ele pode fazer. Para Ele não há tamanho de dificuldade, para Ele não há tamanho de problema, porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que pode, Ele é o Deus que está passando. Aleluia, glória a Deus, né? Aleluia. E aí sentado, quando ele olhou, ele viu um homem deficiente, um homem cego, um homem que não podia ver, um homem que tinha algo que parava a sua vida, que atrapalhava a sua vida. E Jesus parou para dar uma solução para ele. Às vezes nós temos deficiências que não são físicas, deficiências invisíveis, deficiências na alma, deficiência, né? No pensamento, né? Nós temos muitas deficiências que às vezes nós não falamos, não contamos para ninguém, mas uma coisa é certa, Jesus está passando e Ele vê a sua deficiência, Ele vê a minha deficiência, porque não somos perfeitos, somos falhos, somos imperfeitos e devemos apresentar ao Senhor, apresentar a Ele as deficiências do coração, as deficiências da alma, as deficiências das nossas ações, porque às vezes a maioria das vezes somos deficientes em tantas áreas da nossa vida, e são deficiências que nos impedem de receber mais de Deus, são deficiências que nos impedem de servir a Deus melhor, são deficiências que nos impedem de nos aproximar de Deus. Mas nessa tarde eu vim aqui como boca de Deus para dizer a você, não importa o tamanho da tua deficiência, não importa onde é a tua deficiência, o Deus Todo-Poderoso está aqui, está te contemplando e Ele vê. A Bíblia diz que Jesus passando viu a deficiência daquele homem. A Bebeta está dizendo assim, eu gostei muito da sua fala, quando disse que às vezes costumamos classificar os milagres de Deus em nossas vidas. É isso mesmo. É isso mesmo. Para Ele não tem isso. Para Ele não tem isso, né? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Aí, quando faz essa pergunta, eu fico pensando assim, tem gente que pensa que Deus chega diante do teu problema, que precisa, do que eu preciso, e fala assim, ai, será que eu consigo resolver isso? Tem gente que Deus assim. Deus assim, né? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Ah, esse problema, Deus, que eu tenho, acho que não dá para tu, não. Aí Deus chega diante do teu problema e fala assim, ai, acho que isso aí não dá, não. Isso aí não dá para mim, não. Gente, a Bíblia fala isso muito, né? A Bíblia fala isso. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Se você crê em Deus, se você crê que Ele pode fazer, confia, entrega a Ele, conta para Ele as suas necessidades. Ah, não, Jesus. Travando demais, né, gente? Tô tentando trocar aqui de lugar, ver se melhora. Mas vai ser entregue a mensagem em nome de Jesus. Não há nada impossível para Deus. Para Deus não existe impossível. Para tudo Ele tem solução. A tristeza Ele transforma em alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é justo e capaz, soberano e fiel. Sua palavra não volta atrás. O
mal não pode detê-lo, em suas mãos há poder. Aos seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso ele é, poderoso ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais. Poderoso ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Esse é o Deus que eu falo na finalidade. Ele é grande, poderoso, infinitamente mais ele pode fazer. Aí haveria alguma coisa difícil para Deus? Claro que não. Deus nunca para diante de uma situação e fica falando: será que eu posso fazer isso? Será que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Não! Para Deus não existe isso. Coloca diante dele as suas necessidades, coloca diante dele as suas ansiedades, coloca diante dele aquilo que está te entristecendo, aquilo que para você é difícil, para ele não é. Ele pode. Aqui nessa passagem que eu estou falando com vocês, ele viu a necessidade daquele cego. E não importa se era de nascença ou se ele tinha ficado cego depois, não importa. Mas é interessante que o evangelista João, ele coloca que o cego era de nascença. Ou seja, muitos já deveriam ter falado para aquele homem: olha, para você não tem jeito. Cego de nascença não tem jeito. A pessoa quando nasce, né, e depois fica cego, aí faz uma operação, ou lá mexe ali na vista. Mas, gente, eu acredito que aquele homem não deveria ter mais nem o globo ocular, não deveria ter mais nada. A vista dele estava morta, ele nasceu assim, não tinha jeito. Não tinha jeito para os homens, mas para Deus tem jeito sim. Glória a Deus. Para ele tem jeito sim. Ele pode. Você consegue admitir a sua deficiência? Lembra que eu estava falando antes de parar, de travar? Esse homem aqui, ele tinha uma deficiência visível, né? Jesus parou e viu. Mas às vezes nós temos as nossas deficiências que são internas, que não dá para ver, e muitas das vezes nós tampamos ela com a religião, né? Com a religiosidade, né? Então você coloca uma capa de religioso e aí você consegue enganar todo mundo, né? E as pessoas olham para você e falam: olha, fulano é fogo puro, olha como fulano é crente, né? Porque a aparência dele mostra ele um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você, no teu íntimo, você sabe qual é a tua deficiência. Você sabe em que parte da sua vida que você não consegue acertar. Que você até mostra, né? Tem aquela capa de crente, a roupa de crente, né? O andar de crente. E aí as pessoas olham e falam: olha lá, tá crente mesmo, né? E engana todo mundo, mas a Jesus não tem como enganar. Porque ele vê, os olhos dele é como chama de fogo, a Bíblia diz que ele vê tudo. Tudo. Se eu subo aos céus, ali tu estás. Eu posso ir para o mais profundo abismo e o Senhor está lá também. Não tem onde eu me esconder de Deus. É por isso que às vezes eu encontro as pessoas reclamam, né? Falam comigo: aquela fulana ali não é crente não, aquela fulana faz isso, faz aquilo, faz o outro. Deixa para lá. Deixa. Faz você a vontade de Deus. Porque a pessoa não engana a si própria, Deus não engana, não tem onde correr que o olho dele não vê. Os olhos dele vê tudo, ele contempla os maus e os bons. Então, pode fazer, fica à vontade. Fica à vontade de fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quer. Só que, não esqueça. Não esqueça. Tem alguém que te vê. Tem alguém que te contempla. Tem alguém que vê as tuas ações, o teu andar, o teu falar, o teu levantar. E às vezes a gente é deficiente. Tem essa deficiência, né? E aí a pessoa tem de enfrentar ou de mostrar a sua deficiência. Sabe o que aconteceu aqui nessa passagem?
as pessoas, no versículo 2, os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Quem pecou? Quem pecou? Foi ele ou seus pais para que eles nascessem cegos? É estranho isso, porque sempre tem alguém querendo saber o porquê das coisas, querendo uma resposta. Mas o interessante aqui é que esses discípulos, eles perguntaram quem pecou, mas eles mesmos já queriam dar a resposta. Ah, foi os pais? As pessoas têm a tendência de querer acusar, de querer dar resposta pelas coisas que a gente está passando, pelos sofrimentos, pelos dilemas que estamos passando. E os discípulos, não diferente também, eles queriam saber quem foi que pecou, por que ele está assim? Ele está assim por uma razão. Sempre aquelas pessoas que perguntam, né? Ou então querem achar uma resposta, uma explicação. Tá passando por isso porque fez aquilo ali. Se tá vivendo isso é porque fez aquilo ali que não devia. Os discípulos fizeram isso. Os discípulos falaram: Jesus, quem pecou? O que interessava os discípulos saber isso? Para que os discípulos queriam saber isso? Mas a gente sempre encontra pessoas na nossa vida com esse tipo de indagações, né? Por que você está passando isso? Por que te aconteceu isso? E aí, às vezes, a gente fica sem resposta. De verdade, às vezes, a gente não tem resposta. Mas só que esses discípulos, eles não perguntaram. Jesus. Eu vou te falar uma coisa. Você fazer uma pergunta para Jesus, dificilmente você fica sem resposta. E eles ouviram. E eu achei, quando eu li isso aqui, quando eu li esse milagre do cego de nascença, porque os discípulos queriam achar algo na vida daquele cego que o culpasse ou que respondesse porque ele estava vivendo aquela situação. E a resposta de Jesus foi tão precisa, foi tão linda. Jesus falou assim: nem ele pecou e nem seus pais. Ele está assim para que a glória de Deus venha se manifestar na vida deles, na vida dele, na vida desse cego. Então, nem tudo que você está passando, nem tudo que acontece na tua vida é porque você pecou. Você está passando por algum dilema, por algum problema, por alguma crise, por alguma... precisando de um agir de Deus, precisando de um olhar de Deus, e eu estou aqui como boca profética para dizer para você, eu não sei qual o cenário que você está vivendo, um cenário de tribulação, e talvez você, na tua vida, você tem, como eu falei, né, uma deficiência que você não consegue vencer. Mas eu vim aqui como boca de Deus dizer para você, Deus quer que a glória dele seja revelada na tua vida através desse problema que você está vivendo. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida no meio desse caos aí, no meio dessa tempestade, no meio desse dilema, no meio dessa perda. Eu não sei o que você está passando, mas se Deus colocou você aí para me ouvir, para me ver, é porque ele quer falar com você. É porque ele quer manifestar a glória dele na tua vida, porque foi essa a resposta que Jesus deu para os discípulos. Ele não pecou. Não foi os pais dele que pecou. Eu quero manifestar a minha glória na vida dele. Foi isso que Jesus falou. Simplesmente assim. Jesus falou. Olha só, no versículo 3. Nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi assim para que manifeste nele as obras de Deus. Que lindo, né? E Jesus ainda continua, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Foi Deus. Então ele falou, eu quero manifestar a glória. Para mim manifestar a glória do meu Pai, eu tenho que encontrar pessoas que tenham deficiência. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de remédio. Quem precisa de remédio são os enfermos. Quem precisa de remédio são os doentes. Então, se você tem alguma deficiência, como eu também tenho, saiba que Jesus veio para você. Jesus veio para mim, para manifestar a glória dele na nossa vida.
É lindo, não é, gente? É lindo demais perceber e entender isso. Vocês estão entendendo? Sobe coraçãozinho aí. Glória a Deus. Porque assim, a gente tem mania de achar que é muito perfeito, né? Não, eu sou santo, não. Ah, eu faço, acontece. Que nada. Não faz nada se Deus não te enviar. Você não acontece nada se Deus não te ajudar, se Deus não estiver contigo. Deficiência, todos nós temos. Visíveis e invisíveis. Meu Deus. Esse homem aqui, ele tinha uma deficiência grande. E Jesus viu e parou. Aleluia! Glória a Deus! Jesus está passando hoje aqui na tua casa, na minha casa, olhando as deficiências, olhando as suas deficiências e dizendo para você: eu quero agir, eu quero tocar na sua deficiência, porque eu quero que as minhas obras sejam realizadas através da tua vida, através de você, em você, para você, por você. Aleluia! Isso é lindo demais. É lindo eu saber, eu perceber que eu posso ser instrumento dele fazer as obras dele, eu posso ser instrumento dele realizar as obras dele na minha vida. Isso é lindo demais. E eu me emociono ao saber disso. Que Jesus usa, apesar das nossas deficiências, ele nos usa para que a obra dele seja manifestada. Que glória a Deus, que maravilha, que coisa linda. Oh, aleluia! E ele ainda diz ainda, convém que eu faça a obra que me foi dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Ele quer fazer a obra naquele momento. É hoje que ele quer fazer a obra em você. Nesse dia, é nesse dia que ele quer fazer a obra em você. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, eu sinto Deus nessa palavra, eu sinto a unção de Deus nessa palavra. Eu não sei, você que entrou agora, você que está me vendo, e talvez tenha alguma deficiência na área da tua vida que você talvez nem quer assumir, nem quer falar, não, irmã, não. Mas é nessa área que Deus quer operar, é nessa área que Deus quer agir, é nessa área que Ele quer mostrar a glória dele. Eu vou te falar, é nessa parte da tua vida que você acha, não, irmã, eu já não posso, eu sou imperfeita, eu sou pequena. Ah, como que Deus vai agir em mim, eu sendo desse jeito? É assim que Deus te quer. Deus tem te chamado, Deus tem te buscado, Deus tem te procurado. Será que você não entende isso? Ele tem te chamado para essa grande obra, para fazer parte desse reino. Você é participante desse reino. Glória a Deus. Ele te escolheu, ele te chamou, ele te separou. Aleluia! Glória a Deus. Olha só que coisa linda. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E ele, quando ele acabou de falar isso, ele fez algo assim que deve ter deixado todo mundo pasmo. Os discípulos pasmo, as pessoas pasma, porque a Bíblia diz que ele cospe na terra. Cospe na terra. Ui! Glória a Deus! E com a saliva, ele faz lodo. E ele faz aquele lodo, e ele vai e unta, fecha. Gente, o homem já era cego, desde nascença. Nunca tinha visto nada, nunca tinha enxergado nada. Não sabia o que era o sol, não sabia o que era a noite, não sabia o que era a luz, não sabia o que era... Só sabia o que era trevas, só sabia que era trevas. E agora Jesus pega e fecha o olho dele mais ainda. Porque Jesus faz um lodo, unta, fecha os olhos daquele homem. E ele vai, lava-te no tanque de Siloé. E aí termina dizendo assim, pois lavou-se e voltou vendo. Foi várias ações que ele tomou, várias atitudes. Foi, pois, lavou-se
e voltou vendo. E quando eu leio isso aqui, só esse versículo 7, eu fico pensando assim, nossa, parece tão fácil, né? Jesus fechou o olho dele mais ainda. O homem já era cego. Jesus coloca aquele untou, ou seja, fechou mais ainda. Mas, gente, quando eu leio isso aqui, eu gosto de imaginar, eu já falei para vocês que eu leio a Bíblia imaginando a situação. Eu gosto de imaginar que na hora, preste atenção nesse mistério, preste atenção, na hora, está falando muito misericórdia, mas eu vou continuar. Na hora, e eu repito, quando travar eu vou repetir, na hora, essa mensagem ela é linda, e eu sei que Deus e assim, uma batalha muito grande espiritual, mas está repreendida em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Na hora que Jesus colocou aquele lodo que untou a vista daquele homem. Presta atenção nisso aqui, gente. Eu não vou estar pecando de estar fazendo isso aqui, não. Eu estou conjecturando que a vista daquele homem não deveria ter mais nada, sim. Era morto. Nem enfeite, deveria ser assim, né? Porque ele já nasceu assim, então deveria ser assim, sabe? Olha eu, gente, isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu imaginando. Isso aqui sou eu, porque eu creio num Jesus que quanto mais difícil, para ele é fácil. Quanto mais complicado, para ele é fácil. Quanto mais enrolado, para ele é fácil. Quanto mais... Ai, me dá a palavra aí, gente. Quanto mais... Ai, Deus. Impossível, para ele é fácil. Quanto mais inexplicável, para ele é fácil. Quanto vai fazer vocês entenderem é que a vista daquele homem estava em uma situação que humanamente não tinha como recuperar. E é aí que Jesus gosta de agir. E ao colocar lodo, fechou mais, complicou mais. Aquele agir, aquele modo de Jesus trabalhar, eu acredito, gente. Aí eu vou tentar colocar assim de um modo para vocês entenderem o que eu quero dizer, de um modo bem simples, bem pobre, bem pobre. Sabe aqueles filmes? Você tá vendo um filme? Aí que acontece assim, que as coisas arrumam assim, rapidinho. Então, eu imagino assim, quando ele colocou aquele lodo, teve um reboliço lá dentro da vista dele. Foi tudo colocando no lugar. Eu tô tentando enxergar perto para vocês entenderem o que eu tô falando. A bolinha do olho foi pro lugar. Esse branco ficou tudo no lugar. A íris foi colocando no lugar. Tudo direitinho. O lugar da meja foi colocando no lugar. Isso aqui, né? Os cílios. Aqui, porque estava coberto com lodo. Então, embaixo daquele lodo, foi acontecendo reboliço. Foi acontecendo reboliço. Gente, eu sou louca, né? Mas eu imagino isso. Algo impossível. Algo que não tinha, que foi criado. E foi acontecendo. Enquanto ele estava caminhando em direção ao tanque, para isso que Jesus mandou, vai. Porque, gente, peraí. Vocês estão entendendo aí? Aumenta, sobe o coraçãozinho para ver que vocês estão entendendo, por favor. Presta atenção. Ele poderia não ter feito nada disso. Era só falar, vê. Ele não fez isso das outras vezes. Mas aqui o negócio foi mais elaborado. O negócio foi mais bem feito, não. Que ele faz bom, do que faz enfeite, mas ela foi mais trabalhado.
Enquanto estava aquele lodo, e ele caminhando, enquanto estava o lodo e ele caminhando em direção ao tanque de Siloé, para mim, no meu olhar de fé, porque eu já falei para vocês que eu creio na Bíblia, até na capa, e tudo que a Bíblia eu acredito que é verdade, e eu não tenho dúvida nenhuma. Enquanto aquele homem estava caminhando em direção ao tanque, o milagre aconteceu. Ele já estava vendo. Ele já estava curado. Ele já estava curado. E quando ele chegou no tanque, e ele começou a lavar o rosto, e aquela caindo, a lama caindo. Depois eu vou repetir essa mensagem, porque realmente está travando muito. A lama caindo, e ele começou a se enxergar na água. Por favor, gente, por favor, vamos ver esse cenário aqui. Veja comigo esse cenário. Ele lavando os olhos. O que você vê na água? O que reflete você na água? A primeira coisa que aquele homem viu foi ele mesmo. Gente, isso é demais. Isso é demais. Quando Jesus cura as nossas deficiências, a primeira coisa que a gente vê é nós mesmos. Nós olhamos para nós mesmos e falamos, puxa Deus, tu conseguiu, hein? Aquilo que parecia impossível. Lembrei agora. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Gente, ele lavou os olhos ali. Imagina ele esfregando. E agora ele vê a água. Ele vê a imagem dele. Ele consegue pela primeira vez na vida se enxergar, se ver. Coisa linda! E aí, olha o que acontece no versículo 8. Então os vizinhos, presta atenção aqui, os vizinhos e aqueles que Dante tinha visto que era cego dizia: não é este aquele que estava sentado? E eles diziam, e uns diziam, é ele, e os outros, parece com ele. Aí ele falou, sou eu! Em vez deles estarem alegres, né? Não, ficar perguntando, não é esse que antes não enxergava? Ah, mas ele falou, sou eu! Eu que era cego! Sou eu! Olha o versículo 10. Diziam, pois, como é que te abriu os olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus. Gente, preste atenção nisso aqui. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não enxergava. A única visão que ele viu quando ele voltou a enxergar foi dele mesmo. Vocês estão entendendo isso aí? Olha só. E o homem chamado Jesus fez lodo, ele contou a história. Untou os meus olhos e disse, vai no tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram, pois, onde está ele? Aí ele respondeu, não sei. Gente, ele não
não enxergava, como é que ele ia saber quem era? Como é que ele ia saber onde ele estava? Aí sabe o que eles fizeram? Levaram, pois, aos fariseus. Pegaram o cego, que antes era cego, que agora estava vendo, né? E levaram para os fariseus. Só, gente, que tinha um detalhe. Aquele dia era sábado. No dia do sábado, os judeus não faziam nada, nem varrer uma casa, eles não podiam fazer nada. O sábado era sagrado. E Jesus ter curado no sábado para eles era um quebra de lei. Jesus fez o bem, mas mesmo assim eles queriam arrumar alguma coisa para acusar Jesus e levaram o homem que foi cego diante dos fariseus. Olha só. No 15, versículo 15. E tornaram, pois, os fariseus perguntar como é que ele estava vendo, né? Ele disse, ele pôs lodo, né? Eu lavei e vejo. Então os fariseus diziam, este não é de Deus. Olha isso, gente. Pois não guarda o sábado. E os outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Gente, eles ficaram confusos entre si. Eles começaram a discutir. E um falava, esse homem não é de Deus. O outro falava, mas como é que ele não é de Deus se ele fez esse milagre? Não, alguma coisa de bom esse homem tem. Tudo bem que ele quebrou a lei, tudo bem que ele não respeitou o sábado, mas alguma coisa de bom ele tem. Ele curou, ele está fazendo esse milagre. Então eles ficaram confusos entre si. E aí, os judeus, pois, não creram que ele tivesse sido cego. Eles duvidaram. Que nada, esse cara não deve ter sido cego nada, é mentira. Porque se esse homem não guarda sábado, ele não podia ter feito o milagre. Eles ficaram confusos entre si. Olha isso, gente. Olha isso. A obra tinha que ser feita, não tinha? Tinha. Jesus fez a obra, preste atenção. Só que chamaram os pais do cego. Aí os pais do cego, cheios de medo, né? Porque, de verdade, se eles dissessem que confiavam em Jesus, que Jesus tinha feito, eles seriam expulsos de lá, né? E eles, com medo, eles falaram, olha, a gente não sabe de nada. Eu sei dizer para vocês que meu filho era cego. Isso ele era, tenho certeza, ele nasceu cego. Agora, quem curou, como foi, isso aí a gente não sabe. Pergunta a ele que ele é de maior. Empurraram para ele, gente. E aí chamaram ele de novo, pela segunda vez. Olha só, no versículo 24. Depois vocês lêem, gente, de novo a história. É linda, linda. Lê de novo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, querendo falar mal de Jesus, né? E respondeu ele, se é pecador, não sei. Olha, gente, como é que ele estava já, né, audacioso. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E eles disseram, que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? Gente, o cego já estava, desculpa a palavra, desculpa o termo, o cego já estava de saco cheio de contar a história toda hora. Como é que ele tinha ficado bom. Porque toda hora ele estava tendo que contar, porque as pessoas não acreditavam que era Jesus. E aí, agora eu volto para o começo. O porquê que quando os discípulos perguntaram quem pecou, foi ele ou foi os seus pais? E Jesus falou, nem ele, nem os pais pecaram. Agora eu entendi por quê. E eu vim trazer para vocês e mostrar isso para vocês. Por que Jesus falou isso? Era o nome dele, o nome de Jesus tinha sido glorificado, não tinha? E Jesus conhece a gente. Jesus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Lembra que eu falei? Jesus sabia que esse cego ele era audacioso e que ele não ia se calar na hora que ele fosse indagado. E aí ele ia testificar do milagre. Porque de verdade, quando Jesus faz alguma coisa na nossa vida, quando ele faz um milagre para nós, quando ele nos abençoa, não é para a gente ficar, todo bobo, eu fiz, eu aconteci, porque eu sou bonzinho, por isso que Deus me curou. Não! É para você falar dele. A glória tem que ser dele. A honra tem que ser dele. O nome dele é que tem que ser glorificado. Vocês estão entendendo? Por que Jesus curou ele? E por que Jesus falou para os discípulos? Não foi ele que pecou, não. É o meu nome que tem que ser glorificado. O meu nome vai ser glorificado na vida dele. Ele vai testificar. Jesus te conhece. Jesus me conhece. Desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Coisa linda, né?
Coisa linda! Gente, tá baixo? Será que é o de vocês que tá baixo? Porque depois eu escuto e está tranquilo. E eu tô pertinho do celular, tô quase entrando no celular. É que eu não quero falar muito alto. Eu tô tentando controlar a minha voz, porque eu também falo alto. Olha o que aconteceu. Coloca numa caixinha de som. Acho que vocês não vão aguentar a altura. Gente, depois essa mensagem vai ser colocada no YouTube. Então vocês podem ver no YouTube também, tá? Nailde Silva. Aí você vai entrar no meu YouTube, Nailde Silva. Lá tem várias pregações minhas. Vai lá, se você puder, se inscreve, compartilha lá também. No meu YouTube, Nailde Silva, você vai ver todas as pregações desde novembro, que eu estou fazendo live todos os dias, 1h30 da tarde. Então tem várias lives minhas lá. Vamos lá que a hora já está passando, vamos lá. Aí, diz assim, aí quando ele chegou, gente, ele já estava não aguentava mais explicar, contar a história. Olha só o versículo 27, ele botou assim, gente, ele foi muito audacioso. Aí tornaram a dizer-lhe, que ele te fez? Como se abriu os olhos? Olha o que ele respondeu. Já não disse para vocês? Por que vocês querem que eu fale de novo? Por acaso vocês estão querendo se tornar discípulo dele? Gente, ele foi até meio folgado, né? Meio abusado, né? Vocês estão querendo tornar-se discípulo dele? Aí eles ficaram com raiva, né? E falaram, discípulo dele seja você. Nós somos discípulos de Moisés, os fariseus, aqueles que guardavam a lei, sabe? Era eles. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse a gente não sabe quem é. Eles não conheciam Jesus, os fariseus. Aí o homem respondeu, nisso, pois, está a maravilha, que vós não sabes quem é, mas ele abriu os meus olhos. Gente, olha ele testificando de Jesus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Olha ele falando, gente. O cego, o que era cego, testificando de Jesus. E desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. Gente, ele mesmo testificando. E responderam eles. Aí ele botou ainda, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então, gente, ele já estava crendo em Jesus também, né? Depois de um milagre desse. E ele não só creu, não. Ele não só viveu do milagre, não. Ele testificou, ele contou no meio ali dos fariseus. Não ficou nem com medo de ser expulso, mas ele foi expulso. Expulsaram ele. Aí, gente, o versículo 34 diz que eles expulsaram o cego. Quando eles expulsaram, Jesus chegou. Jesus chegou perto dele, né? E Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando-o, viu? Jesus foi encontrar com ele e disse, crê tu? Olha a pergunta de Jesus. Crê tu? Lindo isso, olha. Crê tu no Filho de Deus? Ah, é porque você é paulista, né? Mas a gente também acha bonito paulista. Meus sobrinhos moram em São Paulo e eles falam, né, direto assim, no sotaque. A gente não percebe. Obrigado, Sara linda, obrigado. Thalita, peraí, deixa eu ver o pessoal que chegou. Márcia Silva, melhorou, Márcia Silva? Diz aí, eu aumentei o volume do meu celular, não sei se tem a ver, mas... Gislene linda, que bom que você chegou. Acho que é só. Andréa Soriano, Gisele, Clarice, te amo. Beth chegou, Betinha chegou. A gente conhece ela como Betinha. Gisele Cardoso, glória a Deus. A Thalita botou. Deixa eu ver se eu consigo ler o que a Thalita botou. Que palavra, Deus, Jesus seja louvado. Você tá entendendo, tá? Que bom. Olha só, vamos continuar. Então, aí Jesus sabia que ele ia testificar. Aí Jesus foi e falou assim... Jesus gostou, sabia? Por isso que eu falo, é bom você testificar de Jesus. Onde você estiver, tá na fila do banco, tá na fila do mercado, tá na fila do médico, aí tem alguém reclamando muito da vida, fala de Jesus. Ah, eu conheço um que pode te ajudar. Foi isso que esse cego fez. Ele poderia ter ficado com medo e calado, né? Ficado só com milagre e pronto, mas não. Ele falou, quer saber? Eu vou falar desse Jesus que mudou a minha vida. Eu era cego de nascença, quem é que poderia me ajudar? Só ele. Quantos de nós, né, temos tantos testemunhos para contar? Eu tenho. Eu digo para todo mundo, Jesus me livrou da depressão. Gente, eu vou falar a verdade para vocês.
Tudo que eu passei era para mim estar internado, ó, no hospital, ó, de doido. Porque ninguém aguenta a dor que eu aguentei assim, não. Mas se não fosse Jesus, se não fosse Jesus, o raivoso mar tragaria meu barco também. Se não fosse Jesus em minha vida, talvez hoje eu não fosse ninguém. Esse hino era de Edson e Thelma, um hino antigo. É lindo esse hino. Se não fosse Jesus em minha vida, eu seria tão triste em meu viver. Eu seria um barco sem rumo. Não vou saber, mas é lindo. Eu vou trazer ele para vocês ouvir. É lindo. Fábio, é Edson e Thelma. Se não fosse Jesus. Se você achar, coloca para mim. Se você achar no YouTube aí, amor. É lindo, lindo, lindo demais. Lindo demais. Eu só sei esse pedacinho. Se não fosse Jesus, o raivoso mar tragaria meu barco também. O barco é a nossa vida. Se não fosse Jesus em minha vida, talvez hoje eu não fosse ninguém. Se não fosse Jesus, se não fosse Jesus. É lindo, lindo demais. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus, obrigado porque tu me livraste a minha alma da queda, livraste a minha alma da perdição. Obrigado, Deus. A gente não tem palavras para agradecer a Deus. E esse cego, ele ficou assim, como eu estou com vocês aqui nessa tarde, sem palavras para agradecer, para agradecer. Jesus me acordou do coma, é mesmo, amor? Em 2008. Glória a Deus. Quando o H1N1, é mesmo? Olha. E tu acha que Jesus te acordou para quê, tá? Para quê? Olha eu falando desse cego aqui. O cego era de nascença. Se ele não enxergasse mais, para ele não faria diferença. Mas Jesus sabia que ao dar a visão a ele de novo, ele iria fazer diferença no reino. Jesus te trouxe de novo de um coma, porque ele tinha um propósito contigo, menina. E eu já vi você atuando no Ministério de Louvor. Uma benção. Eu não sei da tua vida, não. Mas ainda tem muito para você fazer. Muito, muito mesmo. E eu estava falando de mim, né? Eu poderia estar num manicômio desse aí, num hospital de louco. Porque no começo, quando eu perdi os meus filhos, eu acho que eu já falei para vocês, eu sentia assim uns estremecimentos no meu corpo. Tinha coisas que eu não conseguia me controlar. Mas Jesus entrou. Jesus entrou porque ele sabia que eu ia estar aqui. Independente do que eu passei, porque eu poderia ser revoltada, né? Eu perdi meus filhos, eu perdi meu esposo, eu não vou falar de Jesus. Para que eu vou servir Jesus? Para que eu vou largar Jesus? O que eu vou achar no mundo se não tristeza, dor? Eu quero estar com Jesus, eu quero falar que ele é maravilhoso, que ele é poderoso e que ele pode todas as coisas, que não importa o que acontecer na minha vida, eu vou estar sempre amando e servindo a Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Olha o que aconteceu. Esse homem, ele testificou no meio dos fariseus, no meio dos inimigos. E aí Jesus veio, né? E falou para ele assim, olha, crê tu no Filho de Deus? Jesus perguntou para ele, mas Jesus já bem sabia, né? E Jesus respondeu, e ele respondeu, quem é ele? Porque de verdade, ele não tinha visto Jesus. Ele estava cego, estão lembrando da história? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Olha a resposta dele, que coisa linda! E Jesus disse, tu já tens visto.
e é aquele que falou contigo, que fala contigo. Porque ele ouviu quando Jesus conversou com os discípulos, lembra? Porque assim, ele era cego, mas ele não era mudo, surdo nem mudo, tá? Ele era cego só. Então ele ouviu quando Jesus falou com os discípulos, que é para que o meu nome seja glorificado. Aí Jesus disse para ele, tu tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou. É isso que ele quer de você. É isso que ele quer de mim. Porque às vezes a gente só pega as coisas boas de Deus. A gente só quer. Mas será que a gente pode falar como Jó? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! E de verdade, quando eu lembro assim de Jó, em relance na minha mente, né? Agora que eu não preparei de Jó. Mas Jó, ele passou por um problema em que o diabo, acredito eu, que o diabo deve ter falado, na hora que Jó abriu a boca dele e falou assim, Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor, ele deve ter ficado assim, e eu? Fala de mim, fala que eu tirei teus filhos, fala que eu destruí a tua casa, fala que eu tirei tudo de você, e ele, não vou falar de você não, diabo, eu vou falar de Deus, Deus me deu, Deus tomou. Jó sempre falava de Deus, se referia a Deus. Deus me deu, é dele, tudo é dele, é para ele, foi ele que me deu. E o diabo ficava decepcionado e tão chateado que ele voltou e falou, toca na carne dele, para ver se ele não vai te deixar. E Deus falou, pode tocar, só não pode tocar na vida. E ele tocou e novamente Jó continuou. A mulher falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele falou, como loucas tu fala. Receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal? Em tudo isto, Jó não pecou. É o que está escrito na Bíblia. Gente, esse homem aqui, ele falou, eu creio, Senhor, e o adorou. Ou seja, ele disse, eu sou grato. Eu sei que se eu estou vendo, foi a tua graça que me alcançou. Eu sei que se eu recebi esse milagre, foi a tua graça que me alcançou. Tu poderia muito bem ter passado e não ter olhado para mim, mas tu passou e me viu. Aleluia! Eu estou aqui, eu estou falando com vocês, porque a graça de Deus alcançou o meu coração, alcançou a minha vida, alcançou as minhas emoções, alcançou a minha mente. Aleluia! Oh Deus, aleluia! Sem palavras para agradecer. Quando Jesus perguntou para ele, aleluia, lindo, vou ler até de novo, olha. O versículo 35, Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando disse, crê tu no Filho de Deus? E ele disse, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse, tu já tens o visto, é aquele que fala contigo. E ele disse, sim, eu creio, Senhor, eu creio. E o adorou. Adora ao Senhor nessa tarde. Adore ao Senhor nessa tarde com as suas atitudes, com a sua mudança de vida, com a sua dedicação, com o seu amor. A minha vida tem sido dedicar o meu amor ao meu Deus. Por tudo, pelos livramentos. Ele salvou a minha alma. Ele salvou o meu corpo da perdição. Ele salvou a minha mente. Ele salvou o meu intelecto. Ele salvou a minha razão. Porque, gente, teve momentos de eu pensar de perder a razão das coisas. Mas ele tomou conta. Na hora da angústia, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me livrou. Como não servir esse Deus? Como não amar esse Deus? Como não adorar esse Deus? Se ele me livrou, se ele me salvou. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi,
Não desisti porque Deus cuida de mim. Essa tem sido o meu cântico. E como esse homem que era cego, não é mais. Não é mais. Olha isso, gente. E aqueles fariseus. Peraí, olha o 39. E Jesus disse assim: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Preste atenção nisso aqui, por favor. Preste atenção nisso aqui. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disse: está querendo dizer que nós somos cegos? Disse Jesus: se fosseis cego, não tereis pecado. Mas agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus disse que eles eram cegos, sim, cegos espirituais, porque não conseguiam ver o que aquele homem viu. Aquele homem, além de receber a sua visão, ele recebeu a salvação da sua alma. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu estou caminhando para o final. Você que chegou agora, veja de novo essa live. Entenda o porquê Jesus curou aquele homem de nascença. Qual foi a finalidade? Com que propósito Jesus curou aquele homem de nascença? O que eu quero dizer a vocês: compartilhe essa live. Compartilhe para outras pessoas, compartilhe na sua linha do tempo, porque apesar de estar travando um pouquinho, eu sei que deu para algumas pessoas aqui ser abençoado com essas palavras, porque o mesmo Jesus que curou esse cego, que fez aquela transformação, e aquele homem testificou de tudo que ele fez, ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo o mesmo. É isso mesmo, se não fosse Jesus, é isso mesmo. Depois a Fabiana deve colocar a letra para mim e eu vou cantar. No YouTube tem, mas o hino é muito lindo. E ele fala assim, né? Se não fosse Jesus, o raivoso mar tragaria meu barco também. Se não fosse Jesus em minha vida, talvez hoje eu não fosse ninguém. Ele é tudo na nossa vida. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Em nome de Jesus, nós vamos orar, crendo que ele é o Deus, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. Obrigado, Deus, porque eu sei que tu falou nos corações. Obrigado, Deus, porque eu posso ver o teu agir nas vidas, Senhor. Deus, eu quero te pedir, Senhor, continua abençoando, continua libertando, continua salvando aquelas pessoas que entraram aqui, Senhor, que se encontram, Deus, envolvidas em problemas, envolvidas, Senhor, em necessidades. Deus, pessoas que não têm coragem nem de dizer quais são as suas deficiências, o que as separam de Deus. Mas nessa hora, Senhor, através desta palavra, porque a Bíblia tem esse poder de ser um espelho para nós, de nos confrontar, de fazer, Senhor, com que nós venhamos a entender e perceber o que tem nos separado de Ti. Deus, que esta palavra venha fazer com que cada um, Senhor, veja, Senhor, que pode mudar, que ainda há tempo de mudar, que ainda há tempo de correr para Ti, porque Tu és o Deus que opera o milagre, Tu és o Deus que muda a história, Tu és o Deus que muda a situação. Em nome de Jesus, eu quero liberar a bênção sobre cada vida, sobre aqueles que estão me assistindo, sobre aqueles que vão me assistir mais tarde. Continua abençoando. Eu quero liberar a bênção material, bênção espiritual, bênção financeira, bênção no emocional. Em nome de Jesus, que toda enfermidade seja repreendida, que todo mal seja desfeito e que teus filhos sejam abençoados para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a área da sua vida. É isso que eu peço a Deus, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, gente. Amanhã
1h30 da tarde estaremos de volta com uma nova mensagem. E eu sei que Deus vai falar no seu coração. Seja a boca de Deus para outra pessoa. Compartilhe essa live. E eu tenho certeza que através dessa mensagem, outras vidas serão abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um beijo para todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. E fui.